Continuando com a série agora Vacinas de Abstinência, vamos falar sobre a teoria do espírito da abstinência. Lembrando que essa série Vacinas de Abstinência se refere ao livro Teorias Abstemiológicas. Bom, a teoria do espírito da abstinência, deixando de lado a discussão sobre se é espírito ou alma, né? Deixando de lado isso, o que essa teoria quer significar, quer dizer, na verdade, é que existe algo por trás da abstinência, que existe um espírito atrás da abstinência, algo que fundamenta a abstinência em si. Então, para isso, a gente precisa entender algumas coisas sobre abstinência. Lembrando que para a abstemiologia, nós precisamos estudar 3 pilares: o abstêmio, o processo de abstinência e a abstinência em si. Essa teoria do espírito da abstinência se refere à abstinência. Então, é apenas esse pilar. E o que é essa teoria? Bom, o que ela sinaliza? A teoria do espírito da abstinência demonstra que a abstinência é um fenômeno que independe do sujeito. Ou seja, o abstêmio pode ter abstinência ou não. A abstinência existe mesmo sem o abstêmio, certo? Então as pessoas é que precisam galgar a abstinência e não a abstinência ir até as pessoas. Não é a abstinência que se afasta da pessoa quando ela volta ao processo de adicção, mas é a pessoa que se afasta da abstinência quando ela volta ao processo de adicção, porque a abstinência permanece lá. Bom, para a gente poder aprofundar isso um pouco mais, a gente precisa entender algumas características que fazem parte da abstinência. Então, aqui no texto, nós temos algumas dessas características. Por óbvio, eu não vou falar todas aqui, para que o vídeo não fique muito longo, mas para aqueles que desejarem, basta acessar a descrição embaixo do vídeo, né? E lá vocês têm acesso a todo esse material que é disponibilizado gratuitamente. Então, algumas coisas interessantes sobre a abstinência, algumas características da abstinência, né? Ela exige adesão a novos valores, certo? A abstinência exige isso. Ela exige a aplicação de diversas técnicas para que a pessoa possa se manter em abstinência. Ela representa, né, um aumento da razoabilidade e da lucidez. Aqui a gente precisa adjetivar, né, lembrando da teoria da adjetivação da abstinência. Então, aumento da razoabilidade e da lucidez abstêmia, né? Ela exige uma autoavaliação permanente, busca incansável, né, por informações técnicas. Ela é complementar, ou seja, se a pessoa conseguir essas informações, se a pessoa se dedicar, se a pessoa for atrás disso tudo, ela consegue o complemento que seria essa abstinência. Ela é uma conduta inibidora de violência. Daqui nós vamos adjetivar novamente da violência abstêmia, que é a violência do sujeito contra ele mesmo, né? Seria essa violência que ocorre na adicção, onde o sujeito, ao usar drogas ou álcool, pratica uma violência contra ele, né? No primeiro momento, e em outros momentos até contra outras pessoas, né? Contra uma expressão que é muito utilizada, que chama-se cosmoética também, que é o que está por trás disso tudo na adicção, né? Essa violência da cosmoética que está por trás disso tudo na adicção. Então, e por aí vai, certo? Então é um desenvolvimento pessoal, uma das características da abstinência, uma despetrificação, no sentido que a adicção é uma petrificação, certo? E a abstinência seria essa despetrificação. O símbolo utilizado para representar a adicção, o melhor símbolo que tem é a medusa, né? Porque ela petrifica a pessoa quando ela olha para os olhos da medusa, né? Quando ela tenta vencer a droga, ela fica petrificada. O maior símbolo que tem da adicção é a medusa. E quem matou a medusa foi o Perseu. Por isso que o símbolo utilizado
pela epistemologia, é o Perseu segurando a cabeça da Medusa, né? Como se ele tivesse matado a Medusa. Lembrando que aquela cabeça da Medusa, mesmo assim, ela não mata a Medusa, né? A Medusa é utilizada depois para outras ações que Perseu pratica na história grega, né? E para também petrificar, ela petrifica um gigante, né, utilizando a cabeça da Medusa, o que significa que a dicção ela não morre facilmente, ela não pode ser destruída facilmente. O que a gente aprende com o tempo é que as pessoas param de lutar contra as drogas, ela se rende, ela diz, não, quem venceu foi a droga, e aí eu paro de lutar contra as drogas, e aí começa o caminho da abstinência, certo? Bom, e por aí vai. A abstinência exige espiritualidade, né? Característica da abstinência, né? Lembrando que espiritualidade não é religião. Lá no nosso site tem bastante tema sobre isso, né? Bastante texto sobre isso. A mutualidade tem a mutualidade externa e interna, né? A gente vai discutir isso mais para frente quando for falar especificamente da abstinência. Sanidade, sobriedade, solidariedade são coisas que a gente consegue, que a gente obtém estando em abstinência, certo? Isso aqui e muito mais são as características da abstinência. Bom, a teoria do espírito da abstinência, que é o que a gente está discutindo nesse momento, ela indica que todas essas características que são da abstinência, né, elas podem ser atingidas. Mas para isso, a gente precisa de um sistema ideológico que fundamente essa abstinência. Esse sistema ideológico é um balde, é um baú onde a gente coloca tudo lá dentro, todas as nossas formas de pensar, sentir ou agir, que a psicologia muitas vezes chama de crenças, né? Que não são crenças religiosas, são as nossas crenças, aquilo que a gente acredita no dia a dia. Tudo isso está num balde e eu chamo esse balde de sistema ideológico. Esse sistema ideológico que fundamentou a abstinência é diferente do sistema ideológico que fundamentou a adicção. Né? O sistema ideológico que fundamentou a adicção, ele tem pensamentos assim, se eu trabalhei a semana toda, eu posso utilizar drogas ou álcool no final de semana. Por exemplo, esse é um pensamento que está lá na adicção. Se eu discuti com a minha esposa em casa, se eu briguei com a minha namorada, eu posso beber ou utilizar drogas ou álcool. Veja, esse é mais um pensamento que fundamenta o sistema ideológico adicto. Lá no sistema ideológico abstêmio, a gente não pode ter esse tipo de raciocínio. Então, lá no sistema ideológico abstêmio, nós vamos ter assim, apesar de ter discutido com minha namorada, com minha esposa, eu não vou beber no final de semana, nem usar drogas. Apesar de ter trabalhado a semana toda, eu não tenho o direito de beber ou usar drogas no final de semana. Então, esse é o sistema ideológico abstêmio, entende? Todo esse sistema de crenças, sistema de pensamentos, sentimentos e emoções e formas de ação que devem ser colocadas dentro desse sistema ideológico. Na verdade, esse sistema ideológico é o espírito da abstinência. Você consegue entender? Todo esse sistema novo de raciocínio, de lucidez abstêmia, é o que fundamenta a própria abstinência. Então, a abstinência ela tem uma série de características, né, que a gente pode botar dentro desse sistema ideológico. Né? Na verdade, esse sistema ideológico, quando ele estiver bem sedimentado, ele apresenta essas características, certo? E essa é a teoria do espírito da abstinência. Bom, então perguntas como qual é o espírito que envolve a abstinência? A resposta são aquelas características que a gente acabou de ver. O que está por trás da abstinência, esse sistema ideológico, isso tudo é o espírito da abstinência, certo? É como se houvesse um véu, né? E a abstinência ela aparece, mas existe um véu por trás, uma névoa, que é esse espírito da abstinência, com todas essas características e esses elementos, certo? Esse assunto é muito discutido em alguns livros, né, nos princípios epistemológicos, nas teorias epistemológicas, e numa sequência de livros que estão saindo. E é muito importante a gente entender que existe esse espírito por trás da abstinência, né? Que a abstinência é algo realmente espiritualizado, é algo espiritual. Existe uma solidariedade, existe nos grupos anônimos é representada pelo 12º passo, né? E
por aí vai. Outra coisa importante é a gente compreender a diferença, né, que existe uma certa diferença, e a gente não pode confundir os sistemas ideológicos abstêmios, certo? Então, a classificação dos abstêmios, como abstêmio menor, abstêmio maior ou mega abstêmio, esses abstêmios em si possuem sistemas ideológicos diferentes, certo? Então, a pessoa que está no início da abstinência, ela pensa de uma forma. A pessoa que já tem alguns anos de abstinência pensa de outra forma. E a pessoa que está em abstinência há mais tempo do que ela esteve quando estava usando drogas ou álcool durante toda a sua vida, né? Então, ela começou a usar drogas ou álcool com 15 anos e ela parou com 30 anos, ela 15 anos de uso de drogas e álcool, ela vai estar como mega abstêmio 15 anos, com 15 anos de abstinência, certo? A partir desse período, quando se igualou todo o período de abstinência com todo o período de drogadição, período que ela usou drogas ou álcool, nós temos o mega abstêmio. E esse mega abstêmio tem um sistema ideológico diferente do abstêmio maior ou do abstêmio menor. Então, cada classificação de abstêmio ela possui um sistema ideológico diferente. Isso quer dizer que quando você faz uma pergunta para um abstêmio que está no início do processo de recuperação, o abstêmio menor, faz a mesma pergunta para o abstêmio maior, que está no alguns anos de abstinência, e faz uma pergunta para o mega abstêmio ou pós-abstêmio, né, as respostas serão diferentes, porque o sistema ideológico que fundamenta essas abstinências são diferentes. Então, o espírito da abstinência, são essas características da abstinência, elas mudam conforme o processo de abstinência, certo? Conforme o tempo de abstinência de cada abstêmio. Isso é muito interessante e é muito importante de ser estudado, porque é o que fundamenta toda, toda abstinência. Né? Não adianta a gente querer tirar as pessoas da drogadição sem saber como pensam as pessoas que estão em abstinência. Então, a gente tem que perguntar para as pessoas que estão em abstinência o que elas pensam sobre determinados atos, sobre determinados momentos da vida, sobre como reagir a determinadas circunstâncias. E daí obter as respostas para poder apresentar para as pessoas que tentam sair do universo da adicção. Isso tudo e muito mais, né, pessoal, é a teoria do espírito da abstinência. O material vai estar disponível para todos. Bons estudos.